Olá, eu sou a Camila Olá, eu sou o Fábio. e nós somos a TPC, Tecnologia. de Projeção de Consciência. Vamos nos adequar com a nave, a espaçonave, nomeamos TPC, nosso próprio espaço consciencial coletivo de várias equipes, cósmica e Terra. A nave da TPC é o nosso local de trabalho, então vou realizar a contagem para que a gente inicie lá. Vou contar de 7 até 1. 7, 6, 2, 1. Ok. Eu percebi a parte lumínica e energética dentro de uma piscina em dois aspectos. Uma numa boia assim, outra nadando. Certo, Camila está falando é que ela estabeleceu um interlocutor para as questões que vão ser respondidas, comentadas para as informações que vêm. Pode iniciar as perguntas. Então nós vamos responder essas duas perguntas. Tem o zelador hóspedes ou não? Preciso curar, harmonizar traumas, experiências vividas na Terra? Tem o zelador e hóspedes ou não? Depende se você se você se vê ou vive separado, está separado, se você sim, vive o não holismo, sim, você tem zelador e hóspedes. Por ser aspectos seus em você mesmo. Se você vive a separação de estar na Terra, de ter um corpo físico e estar separado de você mesmo, são estes seres, zelador, hóspedes, que estão no seu campo. Então são esses seres que tomam as decisões, são aspectos de você mesmo que você separou. Mas se você está vivendo o holismo, se compreendendo como todo, realmente vivenciando o que é ser o todo, você não tem. Ou se tem é você e você já compreende quem é você mesmo. Daí nem seria uma classificação como zelador e hóspede. Para nós é importante definir a assinatura energética. Então a TPC coloca assim: eu tenho, quem é esse eu? Se você reconhece a tua assinatura energética, o teu campo energético, você reconhece o que é característico a você, próprio a você, singular a você. Assim, desse modo, sabendo quem é você, você vai poder comparar se tem uma outra assinatura energética no teu campo. Porque duas assinaturas energéticas no mesmo campo dá uma chispas, um desentendimento, um desequilíbrio, uma desarmonia. Então, você tem o teu corpo e você tem um outro ser vivendo dentro do teu corpo. Se você sabe qual é a tua assinatura, você identifica se tem uma outra ou não. Aí, se é hóspede, se é zelador, aí você vai saber. Quando alguém pergunta, mas se eu tenho e eu não consigo identificar, aí eu te pergunto, a tua vida está bem, está harmônica? Se a tua vida, você reconhece a tua assinatura e a tua vida está bem, está harmônica, está no fluxo, você ainda não percebeu se tem outra presença ou não, está tudo certo. Desde o momento em que você se pergunta se tem algum hóspede ou zelador, a comandante Camila vai dizer, opa, se você está se perguntando, mesmo indo tudo bem, é porque tem. Se você não está se perguntando, dizendo, nossa, mas eu não sinto, está tudo certo. Está tudo certo. Então, na Terra, vocês conhecem como amigos, por exemplo, e você quer decidir alguma coisa, você pede opinião. Alguns podem dizer, você está sendo influenciado. Falou, não, mas eu estou consciente. Se você está consciente até que ponto vai a influência, você não vai dizer que está sendo manipulado, mas sim está trocando informações, porque você está consciente. Então, tudo parte da tua consciência, de você conseguir discernir as tuas escolhas, a tua vida
sentir a tua intuição e poder, então, viver tranquilamente. Desde o momento que você foge da tua harmonia, sai de um alinhamento, você já pode analisar o que está acontecendo no teu campo energético, que é presença de outros seres, outras assinaturas energéticas. O que vem é que se a pessoa se perguntou, se a pessoa se questionou, ou até viu algum vídeo, viu a respeito, é meio que ela tá percebendo que alguns aspectos que ela tá vivendo, ela não tá vivendo por ela mesma, mas sim por estes seres, por essas influências. E, e daí sim tem essa resposta por ela mesma, a resposta já tá por ela mesma. Tenho hóspedes zeladores no meu campo? Existem? Sim, você mesmo consegue compreender, responder, existe. Você Se já tá dizendo? existiu. Quando a Já pessoa existe, diz, nossa, eu fiz, mas não queria ter feito isso. Não era eu, foi inconsciente, eu não consigo lembrar porque fiz isso. fiz, eu não era eu, ou parecia que eu tava fora de mim, do meu corpo. Eu tava, nossa, estavam falando comigo, mas eu nem tava aqui, tava prestando atenção, ou aspectos que outras pessoas percebem, mas que ela também percebe dela mesma, que é É, visível. Que ela sempre teve isso, sempre teve talvez essa rotina, esse estar fora, mas nunca se percebeu como estando fora. Daí o momento que ela se percebe, ela, sim, não sou eu. aquela sensação também de tem alguma coisa errada, não tá certo, eu não estou bem encaixado no mundo, na minha vida. Essa sensação também conta. É porque se tem algo errado, se a pessoa percebeu que tem algo errado, então esse algo errado pode ser até nem ser dela, sim, destes hóspedes, zeladores que estão neste campo, porque eles não estão sabendo o que fazer, como fazer. E a percepção do errado é deles, deste hóspede, desse zelador. A pessoa só está sendo o reflexo do que eles estão, de como eles estão atuando nesse campo. Agora, programei uma viagem de final de semana para a praia, começou a chover forte. Fui para a praia com os amigos e curtimos um monte de jogos dentro de casa, até tomamos um banho de chuva. Tá tudo certo, porque tudo que te acontece, você não é vítima. Você faz acontecer. Você consegue ressignificar, transformar, planejou pegar sol, acabou pegando chuva e curtiu isso, porque foi algo diferente. Então a surpresa, a novidade, o fato de estar vivo e fazendo essa vida acontecer no momento ali, agora, isso indica harmonia, fluxo. Se você não lamenta, não reclama, tá tudo certo. Precisa questionar, não vai buscar algo pro time que tá ganhando, que tá dando certo. Se adequar às situações que vão acontecendo e aproveitar da melhor forma essas situações. Não se prender ao que foi planejado, que não tem, que encarnados terrestres não temos tanto controle assim a respeito do clima. A gente desfruta do clima que tem, mas não fica angustiado sobre o clima que está acontecendo. Fica angustiado, a gente não vai se prender a algo que não é controlável pela gente. Mas ficou angustiado, saiba que é zelador ou hóspedes. Com certeza. Qualquer angústia, qualquer desarmonia na tua vida, são zeladores e hóspedes. Você precisa saber para poder discernir. A maneira que você vai fazer diplomacia com esses seres é tua. É própria, é tua, você pode escolher, sentir, mas saiba que existem seres encarregados no cosmos de zelar por você, até você se dar conta que chegou o momento de você zelar por ele e ajudar ele a sair do teu campo, porque duas assinaturas energéticas não é para ficar no mesmo espaço convivendo, porque isso traz desarmonia. E se for um hóspede, também é mais fácil ainda, você recupera a informação que tem ou passa a informação que você tem para ele e valeu. Agora está fechada aqui a hospedagem e você segue adiante. Com a tua própria casa, você pode ir para a tua própria casa, não precisa viver
na casa do outro, no meu campo, né? Então, tem que saber disso. Esses hóspedes podem aparecer da forma mais diversas, como a gente chama, almas, espíritos, seres, seja figuras extraterrestres, figuras diferentes, não importa a maneira que aparece, mas tem uma informação para trocar com esses seres, a partir do momento que você identifica uma desarmonia no teu campo. A TPC coloca estes seres como forças atuantes no seu campo. Então, essas forças que influenciam e tomam as decisões e vivem quase que por você. Porque vivem dentro de você, né? Então, acaba te influenciando aquela voz, aquele sentimento, aquela dúvida, vem a intuição e eu crio uma dúvida. Pronto, eu já saí de mim mesmo, do momento do agora, e comecei a projetar na mente possibilidades. Ansiedade, angústia, isso aí é a influência de outras assinaturas energéticas, outras consciências que ficaram visíveis e estão prontas para seguir adiante, não para ficar dentro de você. Para se liberarem mesmo, né? Se verem livres. É como se você estivesse prendendo elas. É que em alguns esses hóspedes e zeladores, eles sabem que estão no seu campo, eles sabem que estão influenciando você. Mas você não tem essa compreensão que tem hóspedes e zeladores no seu campo. É mais sobre a sua compreensão que tem, e a partir da compreensão que tem, e liberar eles. Pois eles sabem que estão, mas não sabem que precisam ser liberados ou que podem sair dali, não enxergam além do campo que estão, da energia que normalmente querem dessa pessoa. Eu ouvi uma pergunta, mas não é normal estar com seres, compartilhando espaço com seres? Com outros seres? Seja, já foi humano ou não? É comum, pois quando escolhemos vir para a Terra, nós escolhemos ser um harmonizador de consciência e unificador de planos. Então, isto é comum, isto é quase que normal que aconteça até este ponto de harmonização de consciência, unificação de planos, que são esses seres estão no nosso campo e a gente troca informações para que essa harmonia aconteça, que essas consciências se tornem luz, essas consciências se tornem conscientes realmente do que são, né? É isso. A partir do momento que elas se tornem conscientes. O que não é normal. A partir do momento que você nota uma presença, que você consegue acessar, vibrar com a tua assinatura energética e você nota que está em desarmonia, não é normal você ter uma outra pessoa vivendo na tua casa, vivendo no teu quarto, dormindo na tua cama, entende? Então você olha ali e você diz, epa, peraí, tá dentro de mim? Não, vai para o teu espaço, né? Então, uma coisa é você ter um zelador que está ali tua vida inteira, praticamente, que você pode notar desde criança. Outra coisa é um hóspede que uma hora tem outra hora tem outro, eles vão ficando por ali. Você ilumina a tua casa e diz, nossa, tá cheio de gente aqui. E outra coisa é você ter visitantes, hóspedes assim. Vou tomar um café da tarde contigo, você conversa com o ser, você está consciente, você abriu a porta, recebeu essa pessoa, e essa pessoa foi. Ou você abriu a porta de outra pessoa, a outra pessoa estava consciente e diz: vem aqui, vamos trocar informações. Então, os dois abrem as portas juntos e vocês entram em comum acordo, tomam um café, um chá da tarde e cada um vai para a sua assinatura energética e não fica interferindo no outro. O negócio, a conversa aqui é hóspedes e zeladores, ou seja, aqueles que não saem do teu espaço e ficam ali escondidos ou dissimulados ou não ficam perceptíveis até que você nota e daí você tem algo para fazer, que é trocar informações com esses seres, que é se dar conta de que a casa é tua, o corpo é teu, o campo energético é teu. O trocar informações é para que a compreensão aconteça. Porque a partir do momento que a compreensão acontecer,
os seres também vão compreender e vão transcender de um corpo com arquétipo ET, de um corpo que precisa estar no campo de outro ser, são simplesmente viver a sua própria assinatura energética no seu próprio campo, A compreensão do quê? de quem se é. Como é que se faz isso? Começa identificando a sua assinatura energética, o que acontece com você, quais são aspectos de você mesmo que você vive, o que você gostaria de viver e talvez não está vivendo. Então, o que a Camila acabou de falar pode ser traduzido como um aspecto teu genuíno. Você quer sentir que você está em harmonia novamente, que você é genuíno, autêntico, que é do teu jeitinho de viver, é só teu. Tem a ver com quem você é. Aí, você pode lançar a segunda pergunta, Camila? Se eu preciso curar e harmonizar traumas vividos na Terra. O que faz com que eu esqueça quem eu sou? Quando eu vivo a experiência de uma outra assinatura energética que está dentro de mim. Espera aí, eu achava que era eu aqui, e de repente eu noto que não é a minha assinatura energética que morre de medo. Então não sou eu que morro de medo. Eu não tenho esses medos. Isso não fui eu, ou não sou assim agressivo, ou não sou assim reclamona. Então, peraí, é este ser que está me influenciando. E ele tem um trauma, porque ele está repetindo isso o tempo inteiro, e faz com que eu repita na minha vida, até que eu olhe para ele e diga, opa, vou te ajudar, porque você tem uma desarmonia grande aí. Tá, e se eu vou te ajudar, então eu tenho que olhar para minha ferida, meio que tocar o dedo no meu trauma e na minha ferida para que eu consiga ajudar? O meu trauma, minha ferida é uma informação. É a campainha, toque, toque, toque. Ei, veja que esse trauma, essa ferida não é teu. Por quê? Porque você é harmonia. Você é aquela assinatura energética que vive plena. Se você não está plena em harmonia, é porque é de um ser que tem um trauma, que vivenciou esse trauma. Aí você vai dizer, mas eu tive trauma. Há 2 anos atrás sofri um acidente de carro, estou traumatizado até hoje. Aí você vai lá no acidente que está aqui, porque esse trauma está aqui, e você vai ver quem é que teve o acidente. Não foi você, foi o teu zelador, o teu hóspede. Essa outra assinatura energética que quis viver o acidente. Não era você. Então, quem sofreu o acidente, quem quis que acontecesse esse acidente, foi o hóspede, o zelador, esse outro ser, essa outra consciência que está com você, que está querendo resolver um trauma de um acidente que aconteceu ainda em outra esfera de realidade. Ela repete, ela faz você viver a mesma situação para ajudar ela a resolver esse trauma. Então, quem tem traumas ou experiências vividas na Terra não agradáveis, ela não precisa curar e harmonizar e nada. Mas sim compreender talvez que foi o zelador que cometeu Compreender as isso. causas, sim. Compreender quem foi que solicitou isso, ou como e por que você vivenciou isto. Né? Você aceitou vivenciar o trauma do zelador ou do hóspede, de um outro ser no teu campo. E daí você pergunta para esse ser, quando você já conhece a tua assinatura energética, você vê aquele outro, você pergunta, ei, por que você está me fazendo eu interpretar essa peça de teatro ou esta realidade que eu achei traumatizante para mim e agora eu entendo que você também foi traumatizado com um acidente. Qual acidente foi esse? Me leva até o acidente, me mostra, diz para mim o que você tem que não está harmonizado, que a energia ficou parada, que se te traumatizou. E daí este ser vai te ajudar, vai te mostrar. Vai vir por intuição, por atendimentos, por sessões, mas você vai compreender que, às vezes ele até chora, dizendo, realmente, só que eu tenho muito medo de ir até o meu trauma, né? Mas você está aqui para isso, você está com esse zelador ou com esse hóspede dentro de você para ajudá-lo, para zelar por ele.
Aí você passa a ser o zelador, o guia, aquela pessoa, aquele ser que acompanha este ser para liberar o seu trauma, porque isto é a causa da desarmonia da tua vida. Não é o zelador, o hóspede, não é um ser, chama obsessor, tem um demônio, tem um ser ruim no meu campo, ou um ser que causa, ou que me influencia, ou que quer me ajudar e que acaba atrapalhando. Não é a presença do ser em si, é o trauma do ser em si que está no teu campo, né? Por que esse ser está desamparado? Porque ele não está no campo dele, ele está precisando do campo de alguém, ele está dependendo de você, da tua energia, da tua sabedoria, da tua interpretação do trauma dele. Então ele está conclamando, solicitando ajuda tua. É só isso que ele está fazendo no teu campo. Senão ele não estaria no teu campo. Ah, ele vem para roubar a minha energia. Venho, mas isso é pedir ajuda. Isso é um grande pedido de socorro, é a forma com que muitos seres entendem que é o que eles sabem fazer, então eles fazem. Isso já indica um dos traumas dele, por exemplo. Eu quero a tua energia, eu preciso, senão eu não consigo viver. A energia da falta. Vai sempre acabar da perda, vai acabar a saúde, vai acabar o amor, vai acabar as minhas condições financeiras, vai ficar pior. Sempre essa questão da falta. Então, o ser que está no teu campo tem medo de acabar a energia dele. Né? Isso já é um indicativo do trauma desse ser. Em algum momento, em alguma dimensão, ele vivenciou uma perda muito grande e ele sempre acha que vai acabar, que vai perder. Né? Esse ser estava com carência, com falta, né? Nesse momento que ele vivenciou esse trauma no cosmos. Não foi na Terra. Muitos seres, não foi na Terra que ele vivenciou isso. Foi no planeta dele ou em outras dimensões, em outras realidades. Na Terra ele revivenciou através da experiência humana, que foi influenciada por ele. Meio que uma alimentação que acontece sobre esse trauma para se manter com o trauma, que é um pedido de ajuda também. Se mantém repetindo o trauma pelo humano até se conscientizar que é um pedido de socorro, de ajuda de algum ser que está te influenciando a entender melhor o trauma dele, deste ser. Então a resposta da questão é: preciso harmonizar algo vivenciado na Terra? Se for necessário você harmonizar na Terra para compreender que o trauma é cósmico, é de outra situação, repetida por você na Terra e que é de outro ser, tudo bem, você passa por isso, mas para chegar na base, na resposta. Agora, o que é essa base? É o trauma vivido cosmicamente. E é a resolução desse trauma cósmico a única solução para que este ser volte a ter o seu próprio espaço energético e não fique dentro do teu corpo, do teu campo. Então ele precisa se ver livre novamente e produzindo energia própria, ou sendo a própria energia, o próprio amor. Então esse ser, ele não se ama, porque toda pessoa em desarmonia não tem amor suficiente e fica dependendo, né? Precisa de amor, quer atenção. Então, os traumas da Terra, se são caminhos para a compreensão do trauma cósmico, ótimo. Mas só vai ser resolvido o trauma cósmico. Senão esse ser não sai do teu campo. Ele vai ficar de ladinho, depois volta, ou entra outro ser. Né? Que o trauma terrestre é só um reflexo do cósmico, como se fosse só um espelho. E você não vai curar o espelho, você não vai só limpar o espelho, mas sim você vai, como que é, não vai maquiar o espelho, vai se maquiar, vai se curar. O espelho vai ser o reflexo, então o trauma cósmico é o real e o terrestre é o espelho do que acontece no cósmico. Então a gente trata, cura o cósmico, compreende o cósmico, e a cura do cósmico, do trauma cósmico, é a partir da compreensão. Então a pergunta é, agora, não existe traumas terrestres? Ou existe traumas terrestres? Existe doença física terrestre?
existe uma resistência em ser cósmico, e essa resistência em ser e viver cosmicamente causa estes traumas. Esses traumas terrestres que são o reflexo dos traumas cósmicos, causa essas doenças terrestres que são a resistência, são resistências em ser você mesmo. São quase que punições por você não ser você mesmo cosmicamente, não viver em sua essência. Então, as doenças aparecem. Eu ouvi a pergunta agora, por que eu resisto em ser cósmico? Por que eu resisto em não ser eu mesmo? O que está acontecendo na Terra que a gente resiste? As pessoas, alguns seres? Parece que tem este medo da morte, do desaparecer, do desconhecido, de ser você mesmo. Parece que ao viver cosmicamente, parece que a compreensão é que eu vou deixar de existir no meu corpo de terceira, mas sendo que o seu corpo de terceira, um corpo encarnado, vai viver plenamente se você for cósmico. Ele vai estar num aspecto genuíno de você mesmo. Parece que é um desligamento, um distanciamento. Não. Viver cosmicamente é só daqui a muitos milhares de anos. A Terra, as pessoas não estão preparadas para isso. Engraçado porque eu ouvi também, eu vou perder o medo da morte, então a vida vai perder a graça. Porque sem medo da morte a vida perde a graça. Eu Essa é a vi isso, crença. eu Mas, vi isso daí. Sim, se eu vou perder, se a morte não existir, a vida não vai. Por que eu vou querer viver, sendo que eu não posso morrer e eu não vou morrer? Então não faz sentido eu preservar a minha vida, a sendo que vida não eu vai mais ser preciosa, não. porque é passageira, efêmera. Só vai ser, ok, sem graça. E é isso que acontece. Quem perde o medo da vida, é isso que acontece. Quem perde o mérito da morte, Quem perde o medo da morte, que acaba perdendo o medo da vida, dá no mesmo, né? quem perde o mérito da vida, ela vive sem esperar a morte. E se o que algumas pessoas entendem como morte, que é deixar o corpo físico encarnado acontecer, tudo bem, pois foi uma experiência, e essa experiência foi válida, agora minha vida continua de outra forma sem o corpo físico. Mas se prender a este corpo físico, compreendendo que existe o medo da morte, faz com que a vida não seja vivida plenamente. Mas o medo é da morte ou o medo é de perder algo? Porque se o medo é de perder, são dos hóspedes, dos zeladores, O medo da perda. O medo da da perda. transformação. É O isso? medo da perda e de ser, viver sua essência, de ser você mesmo. Peraí, mas se esses hóspedes zeladores já são cósmicos, por que eles têm medo de serem cósmicos? Ou de Ele, viver plenamente? Porque eles já são. É mais o humano que não sabe disso, que acredita na morte, né? a Que tem medo. Parece que eles já devem estar em outros planos que não temem isso, a passagem de corpos. hóspede e zeladores se utilizam de uma roupagem de arquétipos, então eles se prendem a essa roupagem, a Que esse é a arquétipo. roupagem arquétipo? Roupagem é uma forma de existir. Em alguns aspectos, eles se caracterizam, eles utilizam arquétipos ETs, que nestas formas eles se identificam muito firmemente naquela roupagem, naquele arquétipo. Tá, você está dizendo E que roupagem é ser Camila agora. Essa é a tua roupagem. Humana, terrestre. essa é a roupagem que eu utilizo na terceira dimensão, ser Camila. Mas eu sou Camila, consciente na terceira, que vivo cosmicamente. Então eu tenho meu corpo de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, até 12ª, e eu estou consciente. Eu utilizo essa roupagem na terceira, mas é uma roupagem consciente. Os seres que estão no campo, esses seres que utilizam a roupagem de arquétipos ETs em sua existência, que estão nos planos deles, mas estão no nosso campo, normalmente eles, pelo menos os que a gente teve contato, eles não estão conscientes de outros aspectos dimensionais além do que eles estão, além da roupagem que eles estão. Eles serão
cósmicos quando compreenderem o corpo deles além dessa roupagem desse arquétipo, além desse corpo de quinta, desse corpo de quarta. Se eles compreenderem o corpo cósmico, o corpo em outras dimensões, sim, eles serão multidimensionais, eles serão cósmicos. Tá, Mas você tá até dizendo que então, não. eles podem até saber das outras dimensões, saber que existe algo além, mas eles não vivem isso. Então eles se sentem presos a esse corpo, a essa forma de viver, ao corpo deles mesmo. E o corpo deles estão preso no corpo energético do humano. Porque Sim. eles precisam dessa energia do humano, eles dizem, ou desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa autorização do humano a trocar informações e ajudar eles. Porque às vezes o humano não se autoriza a trocar informação e ajudar, porque o humano sente que não sabe, que não tem informação. Mas espera aí, tem. E essa informação está dentro do próprio humano, ele consegue acessar esse. O humano consegue acessar esse corpo cósmico. E é isso que o ET, ou o hóspede, o zelador quer? Acessar também os corpos cósmicos dele? Ter toda Sim, essa eles, energia? se eles querem, é a partir dessa troca de informações que eles vão perceber que eles também podem acessar o corpo cósmico deles. Porque em alguns aspectos eles nem compreendem que tem um corpo cósmico. Só se compreendem com o arquétipo ET que vive em uma dimensão específica e que sabem fazer que aquela dimensão específica disponibiliza para ser feito. Eles talvez querem, mas eles também têm este medo, essa resistência, porque nem se compreendem tão cosmicamente. Ou se compreendem cosmicamente a partir apenas do aspecto dimensional que estão, não cosmicamente em 12 dimensões, mas cosmicamente, digamos, em sexta. Sim, sou um ser cósmico, Em o quê? mas eu apenas em sexta, na sexta dimensão. Sexta É sim, ó, dimensão, tá falando de isso. dimensão. Ah, é Se bem é, longe. Se a gente está na terceira, quarta, está falando de sexta. Lá é, ele compreende é, só aquela atividade cósmica dele nessa dimensão. ele pode E a nossa compreender. aqui, Ele pode que ele está no meu campo. compreender. Sim, eu sou um ser cósmico que estou em sexta dimensão. Eu compreendo a sexta dimensão. Mas esta é a dimensão que é cósmica para mim. Para mim tá. Eu gosto muito de estar aqui. Eu estou agarrado nesta dimensão. Eu estou preso quase que nessa dimensão. E só a partir da troca de informações que ele vai compreender, tá? Mas tem mais dimensões, eu posso acessar mais dimensões e assim, acessando outras dimensões, eu vou ser um ser cósmico realmente? Vou ser multidimensional? Sim, a partir da informação das trocas que percebe. Está dizendo, parece que ele é apegado àquilo que ele não tem consciência do outro plano. Parece que a gente na Terra, assim, com esse corpo, a gente vive muito isso. E eu quero esse corpo, eu quero estar na Terra, eu estou consciente que é aqui que eu quero estar. Eu até sonho, e no sonho o que eu imagino se torna realidade. Mas eu gosto muito de acordar e de estar aqui no meu corpo. Então, esse apego que a gente tem, achando que aqui é o máximo, ou que aqui é o único, pode vir deles. Sim, normalmente é porque eles também estão apegados ao que são, ao que estão. Este apego, Ao que eles estão vibrando, tá? sim, esse Eles também. apego reflete no, na vida que o humano terrestre leva. Então eu tenho duas perguntas. E esses seres que vêm dizer desapeguem, sejam mais afetuosos, harmoniosos, vivam em harmonia com o universo, vocês são um, nós somos um. Esses seres também podem estar apegados, porque também tem um arquétipo, uma forma extraterrestre, um corpo aí de também. Se tem uma forma extraterrestre, um corpo, sim, ele está apegado. E este se desapegue, vive, somos um, vive cosmicamente. Só depende de como ele vive, porque se ele não vive como ele fala, ele está completamente apegado. Se ele tem uma forma, ele já está apegado. E às vezes vem muito isso. Eu estou apegado a esta forma, mas eu sei muito bem lidar com essa forma. Eu estou aqui para que vocês evoluam. Tá, mas desde quando existe evolução? Processo de só se recordar, talvez, de quem que é? Dá para ter uma forma sem estar apegado?
Se você, em alguns aspectos, pode utilizar essa forma para se comunicar com seres que precisam ainda assim de uma forma para e compreender a comunicação. Mas aqui os seres talvez necessitem inicialmente de uma forma para compreender a comunicação. E você aparece em uma forma para que essa comunicação fique clara. Ah, tá, quando você está em comunicação. Porque no começo a gente falou, se eu tô com a minha assinatura energética, eu estou em harmonia, tá tudo bem comigo. Sim. Então, se eu vejo, se eu não vejo ou não tem, eu estou em harmonia, eu sou o universo na Terra. Eu estou bem no fluxo. Não preciso saber se eu sou o universo ou não, porque eu vivo alegre em harmonia. Então, isso indica que eu não estou apegado. É isso? Então, eu posso ser essa luz, essa alegria, essa consciência na Terra, tendo essa forma humana aqui. Porque eu não tenho medo da morte, tenho medo de viver, não tenho medo de ser feliz, não tenho medo de estar consciente. E quanto mais consciente, melhor. Ou seja, viver no amor, né? Não no medo, né? É, Tá, e eu sei que eu tô. Então, tem aquela. Não é uma pergunta com resposta. De repente, aqui é um dos pontos grandes de ver amplo. Porque aqui, quando a gente diz, nessa terceira dimensão, quando você está em harmonia, está unificado ou se percebe sendo esse universo, você percebe tudo, todos os universos, todas as dimensões. Então aqui é praticamente o ponto máximo de consciência. Tanto que a gente fica ajudando seres em outras dimensões. Porque a gente está em todas conscientes, a gente consegue acessar todas essas dimensões, pelo menos nesse universo. Então, de repente, aqui que é o ponto máximo, quando eu acho que eu sou o mais ignorante, o que eu menos sei, é o ponto onde eu mais consigo realizar as coisas e estar mais consciente. Consciente não é saber, é sentir-se o todo, é ser essa harmonia, este fluxo. Pode ser isto também? ser consciente é viver plenamente quem se é. Se você sabe ou se você não sabe, isso é o que menos importa. O que importa é como você vive. E se você vive a sua essência, tanto faz as informações que você sabe ou deixa de saber. Só que para algumas pessoas é necessário primeiro saber, compreender para depois viver. Mas se tanto faz a ordem, o importante é viver plenamente, viver sua essência. E qual a diferença entre viver plenamente, viver a sua essência e se conformar com a vida de corpo físico, terceira dimensão? Tô bem, converso com os animais, tenho meu quintal, a minha horta. Qual é a diferença, assim? Não importa se eu sou cósmico ou não, estou bem com tudo e todos. Tem uma diferença entre um e outro? Qual a diferença do quê? De viver. Genuíno, autêntico, estar bem, como você falou, com essa consciência, que a gente chama também de cósmico na TPC, e a pessoa que não se preocupa aí com o cosmos, mas está sempre em harmonia na vidinha dela ali. Se ela tá Na vida. sempre em harmonia, mas tá em harmonia, em paz com ela mesma, de quem ela é, de como ela faz as coisas, de como a vida se dá, sim, é isso. Mas se ela tá em harmonia, quase que um tanto faz, foda-se, eu tô aqui só existindo, tô em harmonia, mas eu tô. Já tem alguma coisa ali. Hum, Parece que é harmonia, mas eu tô com numa harmonia que é meio que liguei um foda-se pro resto de tudo. Pois eu tá. tô, Um jeitinho que eu tô enganando a mim mesmo. sim. Mas tem aquele também que eu tô aqui, tenho a minha horta, as minhas coisas, mas o mundo tá horrível lá fora, mas eu tô no meu cantinho. Isso também é a reclamação. Isso também Sim. é o fora reflete o de dentro. Aqui dentro Se, não está em harmonia se o fora não está. Essa se eu, também é outra característica de isso. quem não está em equilíbrio com o todo, sendo esse todo, né? Sendo amor. Se eu tô vendo a desarmonia fora, porque eu só consigo ver o que tá dentro de mim. Tem algum aspecto dentro de mim desarmônico, eu vejo a desarmonia fora. Então, praticamente só eu mesmo vou saber aqui
se eu estou em paz, se eu estou em harmonia, ou se tem hóspedes zeladores no meu campo, outra assinatura energética pedindo ajuda, clamando por ajuda. Sempre é só você, porque até tipo, nós podemos ver, perceber, mas tanto faz, se você não ver e perceber, quem tem que ver e perceber, sentir é cada um. E se não faz diferença também pra pessoa perceber, tá tudo bem. Mas é só o entendimento que cada um percebe. Se tem hóspedes zeladores, tem outra assinatura energética. Tá, e se tem, eles realmente precisam de ajuda? Ou se eu vejo de um plano mais amplo, tá tudo certo? No fundo, a ajuda é o quê? Só ter consciência que esses zeladores, esses hóspedes também são o universo. São livres e tudo que eles inventaram como traumas, como desaparições, perdas, sofrimento, tudo isso, no fundo, é uma grande ilusão ou uma grande vivência, uma peça de teatro que eles estavam vivenciando também, como a gente vive aqui na Terra para eles. Eles também estavam sendo auto-influenciáveis, se influenciando para viver aventuras que eles consideraram traumáticas e que afinal só foram experiências, aventuras vividas que eles mesmos escolheram isto. Ou que tem zeladores dentro dos zeladores? Como é que é isso? Tá tudo certo se olhar de forma ampla. Então, sim, tem zeladores dentro de zeladores, mas olhando de forma ampla, só uma experiência e tá tudo certo. Uma das respostas é: esse zelador dentro do zelador é o ser lumínico do zelador. Então é um zelador consciente. A partir do momento de que você passa a viver consciente a tua experiência, ou seja, tudo que você vive tem discernimento, é harmônico. Isso que eu chamava de coisa ruim, de catástrofe, não existe mais perda, destruição. Tudo é harmonia. Tudo é transformação. Então, meu planeta explodiu, estou alegre, porque o planeta não era meu, e o planeta que decidiu explodir é a experiência nossa, e nós vamos para outro local, com outro corpo, com outros corpos, outras realidades, porque tudo tinha que acontecer como aconteceu, porque eu participei do acontecimento, eu fui atuante disso, eu estou consciente. Então, uma queda de uma civilização não foi uma queda porque a gente não quis, foi uma transformação para outra civilização. Sabe? Quando você decide, cansei disso aqui, completei essa experiência, vou para outra. Então, essa atitude é estar consciente, é ser livre, é ser cósmico. Quando você está escolhendo ou sentindo que completou uma experiência, você vai para outra. E é diferente de sofrer a experiência, né? De acontecer a experiência e eu não estar harmônico com o que eu estou vivenciando, com o evento que eu estou vivenciando. Estou julgando esse evento como bom ou ruim. Sim, é só uma experiência. Vista de forma ampla, não é nem sua experiência, você só tá sendo o espelho dessa experiência. De um zelador, de um hóspede, de uma força atuante no seu campo. Mas se é uma experiência minha, tá tudo certo. Mesmo que aqui possa aparecer um universo espelho, por exemplo, esse universo que a gente está, um universo que reflete, as experiências se autorrefletem, mas se você está criando consciente, soberano no teu campo, se você é um criador, tem o poder de criação com criatividade, vivendo todas as surpresas também do mundo, né? Ou seja, você não sabe o que vai acontecer, mas eu vou experimentar isto com isto, por isso que eu quero que aconteça algo nesta minha vivência. Isto é viver, desbravando mundos novos, se expandindo ou em movimento. Então, acho que é isso Sim, que as pessoas chamam de evoluir, que é descobrir coisas novas, vivenciar, criar coisas novas. sim. Gratidão. Foram respondidas as duas perguntas, então? Sim. Ficou um pontinho no peito aqui quando eu falei que viver todas as experiências conscientes significa prazer de viver, por exemplo.
Eu senti o medo de ser livre. É isso que eu consigo ler aqui. No peito está dizendo assim: nossa, mas se eu sou um criador livre e posso vivenciar, inclusive, surpresas, tudo o que eu quiser, eu tenho direito, ou eu faço parte deste mundo, significa que eu não estou separado. Então, liberdade é poder se experimentar de todas as formas possíveis. Isso me dá um pouco de uau, não é medo, é um frio na barriga, sabe? Uau, é isso? Podemos tudo? Sim, Se estamos conscientes e livres? Somos sim, harmonia? Somos amor? sim, podemos tudo. Vou fazer a contagem de 7 até 1 pra gente, que a gente retorne até a nave da TPC. É que foi 7. engraçado, né? É assim, sim, podemos tudo. Vou fazer a contagem até. Então, não tem prazer nenhum nessa resposta, não tem vibração, frequência, e a gente não acreditou. Tá bom. O Fábio responde sobre o prazer de poder tudo. É sentir, né? O Fábio tá meio que sentindo isso, e a gente tá um pouco, tá sentindo que a gente tá sentindo isso, e que você tá escolhendo passar daquelas pessoas que não escolhem não sentir isso ainda. Saber, mas não sentir, ou dizer que é possível, mas não sinto. Porque eu não controlo o tempo, eu não sou o tempo. Eu sou um pouco, estou sem tempo, impaciente. É Sim, isso que está frequenciando também. eu só quero dormir. Então é isso. Numa próxima informação, a gente vai falar desse Eu Só Quero Dormir. A gente vai falar dos hóspedes que foram humanos e que estão no que a gente chama plano astral, humano astral, quarta dimensão. E explicar o que faz com que eles só queiram morrer, dormir, ou que estão sem energia e que precisam recuperar energias, vivenciar. Então, esses são chamados humanos astrais, que estão no âmbito do que a gente chamou hoje de hóspedes, mas que já foram terrestres. Então, influenciam o nosso campo enormemente, diretamente na nossa fisicalidade, porque eles sabem exatamente como a gente funciona, porque eles também foram humanos. É isso, Camila? Sim. Nas próximas perguntas e respostas, eles querem ouvir as questões, porque eles estão longe de se sentirem criadores do universo que podem tudo. É isso que eles estão dizendo através de você, porque é isso que eu estou lendo. No momento, é aquele gostinho que a compreensão vai vir, mas ainda não veio, mas eles estão na expectativa, já que eles estão esperando, digamos, tanto no aspecto de humanos astrais, então para eles está mais sobre o gostinho da informação que vai vir. Ok, corretíssimo. Esses humanos astrais nem têm noção do tempo, mas eles sabem que para eles tudo bem esperar, tudo bem eles se sentirem livres novamente. Agora eles não se sentem, mas sabem que isso vai chegar, esse gostinho que a Camila falou, né? Inclusive, nós estamos com um grupo deles que estão fazendo muitas perguntas e a gente está aproveitando para responder algumas perguntas para esse grupo de humanos astrais que estão ligados a pessoas que a gente está atendendo neste momento, né? Que a gente atende, faz uma sessão e daí 1, 2 semanas depois faz outra, porque às vezes as pessoas querem fazer 2 sessões em etapas e daí tem essa conscientização ampla. Até são geralmente terapeutas, né? Então é isso que está acontecendo. É isso, Eu Camila? fico, eu fico com sono a sessão toda, daí chega no final da sessão, o sono assim, tchau. Eu tô assim, ai, eu quero acabar, ai, vamos terminar, porque eu tô com sono, quero dormir. Daí chega no final, a compreensão acontece sobre os aspectos dos humanos astrais que estavam influenciando, eles compreendem, eles, agora eu vou deixar aqui o campo dela, ficar mais tranquila, porque eu não preciso mais dessa informação, já tá terminando mesmo. Então daí volta ao estado do meu estado quase que sem eles, assim, sem os humanos astrais no campo.
Esses desencarnados, os humanos astrais, justamente eles queriam saber sobre zelador e hóspedes. Eles querem saber se eles têm zeladores ou hóspedes no campo deles. Se é só humano encarnado que tem ou não. Sim, eles têm zeladores e hóspedes, eles têm outros, às vezes, outros humanos astrais, mas sobretudo seres que não foram humanos. Sim, como hóspedes, dentro do corpo energético áurico deles ali, esse corpo astral ou anímico, e tem também zeladores. E deixaram o corpo físico com esses zeladores. E esses zeladores, então, estão influenciando eles, sim, esses humanos astrais. Ainda hoje. E esses humanos astrais se deram conta disso. Eles queriam essa resposta clara e precisa, porque eles não se sentem capazes de criar, de serem livres. Eles querem, mas por que a gente não sentiu esse gostinho da liberdade? Porque são os zeladores deles que ainda não sentem isso, que ainda duvidam de serem livres, de serem capazes e multidimensionais, criadores. Agora então eu posso realizar a contagem. Isso aí. Vou contar de 7 até 1, a gente vai retornar para a nave do TPC. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sim.